humanidade em Adão, como representante da raça, pecou, se afastou de Deus. E isso trouxe consequências, danos. Há 3 tipos de rebeliões na Bíblia. Primeiro se chama pecado. Pecado é uma palavra que vem da artilharia, do contexto dos arqueiros, que é errar o alvo, é mirar e errar o alvo. Ou seja, o pecado, você até queria fazer o bem, mas terminou fazendo o mal. Você até queria acertar, mas não conseguiu. Não teve forças. Isso é pecar. Há um outro nível de rebelião, que é a transgressão, que não é um pecado, é a transgressão. É quando você tem um limite pré-estabelecido, mas você intencionalmente quebra esse limite. E há um terceiro nível de rebelião, que é a iniquidade. É quando você pratica a maldade porque quer praticar a maldade. E aí você causa dano não só a você, mas aos outros. Veja, na transgressão você faz com vontade, mas você causa danos a si. Na iniquidade, você causa danos aos outros. Para colocar em termos futebolísticos, já que o Brasil é o país do futebol, nós estamos às portas da Copa e todo mundo entende de futebol, até as mulheres entendem um pouquinho. Então deixa eu fazer uma diferença futebolística entre pecado, transgressão e iniquidade. Tá bom? Pecado, a bola está de frente para o gol, você chuta a bola querendo fazer o gol, mas erra. O que é isso? O que é isso? Pecado. Você errou o alvo. Você bem que queria acertar, mas não deu. Não teve forças, não teve habilidade, né? É uma limitação sua. Transgressão. Você pegou a bola em impedimento e fez o gol. Aí o gol não vale. Porque você estava impedido. Intencionalmente impedido. Você deu uma de mané, de migué, para ver se o juiz não via. Aí pegou a bola em impedimento e fez o gol. Isso não é pecado, isso é transgressão. Você transgrediu intencionalmente um limite. E existe um terceiro nível de rebelião, que é a chamada iniquidade. É quando você causa um dano a outrem. Eu não sei quantos se lembram do final de uma Copa aí, que aquele jogador francês chamado Zidane, ele meteu a cabeça no peito de um zagueiro italiano, foi quando a Itália foi campeã do mundo, e machucou o rapaz, derrubou-o com a cabeçada, né? E ele fez aquilo intencionalmente para machucar. Aquilo nem é pecado nem transgressão, aquilo é iniquidade. Ele praticou uma iniquidade. Por exemplo, Hitler e os nazistas, quando eles exterminaram os 6 milhões de judeus, eles não pecaram nem transgrediram, eles praticaram uma iniquidade. Eles mataram querendo matar. Mataram porque achavam que era digno matar. Isso não é pecado, isso é iniquidade. Então são esses 3 tipos de rebelião contra as leis de Deus que nós, seres humanos, praticamos. E por causa desses pecados, dessas transgressões e dessas iniquidades, nós trouxemos danos à vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui na Igreja Batista de Manaíra, para você que está aí na TV Master, você que está na internet, você que está ouvindo essa gravação. Preste atenção no que eu vou dizer. A vida não é hoje como Deus planejou que ela fosse. O planeta Terra não é hoje como Deus planejou que ele fosse. O que está acontecendo no mundo hoje não é vontade de Deus.
Deus entregou a terra ao homem e disse: dominai-a. O domínio, o governo da terra foi dado a mim e a você, aos agentes políticos que aí estão. E por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós trouxemos danos à criação que Deus nos deu. A saber, que danos? Desastres naturais. Todos nós sabemos e estamos quase que cansados de ouvir sobre esse tal de meio ambiente. Que bicho é esse que só falam dele? Tem uma conferência agora com 100 e poucos chefes de estado no Rio de Janeiro, chamado Rio Mais 20, que vão falar sobre o meio ambiente. Que assunto tão sério é esse, pastor? Porque a terra está morrendo. Porque eles não sabem quanta água ainda vai ter na terra para dar de beber a todos os seus 7 bilhões de habitantes. Porque eles não sabem quanta comida ainda vai ter para os 7 bilhões de habitantes. A Europa está em crise. Países outrora ricos estão passando a maior crise econômica da sua história. Como dizia o John Milton, é um paraíso perdido, lost paradise, né? Gente, isso não foi Deus. Quando você vê um tufão destruindo o Japão ou o sul da Flórida, não é um ato divino. Não põe o guiso no gato de Deus. Quando um maluco embriagado e drogado dirige a 140 km por hora no retão de Manaíra e atropela seu filho, não foi Deus quem fez isso. Somos nós. Romanos capítulo 8, verso 20 diz assim: pois a terra foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a terra? O homem. Que Deus deu a terra para que o homem a dominasse, a sujeitasse. Não era plano de Deus que houvessem hermafroditas, pessoas que nascem com 2 tipos de órgãos genitais. Não era plano de Deus que nascessem crianças com síndrome de Down. Não era plano de Deus que tantos defeitos genéticos matem tantas crianças ainda no ventre, como por exemplo a anencefalia, a falta da calota cerebral, falta de cérebro. A criação está confusa, porque nós confundimos, nós misturamos tudo, quebramos os limites, os parâmetros, e agora estamos querendo colocar a culpa em Deus, ou então nas gerações passadas. E nem o lixo nós sabemos separar. Romanos 8, 22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. A natureza está gemendo, a natureza está chorando, porque o homem a sujeitou com seu egocentrismo, com seu desejo por ser maior e ser melhor, e tirar mais proveito, em derrubando árvores, em poluindo os rios. A natureza está confusa, a gente não sabe mais se vai chover, se não vai. A meteorologia está ficando uma ciência obsoleta. Ela disse que não ia chover mais na Paraíba esse ano, e já choveu um bocado, hoje choveu. Porque eles não entendem, a natureza está confusa. Então a terra precisa ser salva, e esse dano, esse primeiro dano, esse desastre natural, foi culpa nossa. O segundo dano foi uma decadência física, a morte.
Eclesiastes 8:8, Salomão diz: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra da... Tem uma criança que se puder levar lá para o berçário, eu agradeço. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. A morte é inevitável, gente. Nós podemos até adiar a morte. Tem muita gente adiando, botoxizando a morte. Mas você vai morrer. Como dizem os americanos, delay the decay, mas vai morrer. Nós estamos declinando. Eclesiastes capítulo 12, verso 3 a 5. Eu nunca vi ninguém dar um testemunho com esse verso. Preste atenção. Salomão diz: quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos moedores, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Já viu que você está começando a enxergar embaçado? Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, começa a ficar surdo, né? Aí tem gente que não viu, né? Em casa também, não foi? Vocês não viram. É porque a gente começa a ficar surdo, já notou? Quando o barulho das aves o fizer despertar. Quando a gente vai ficando velho, o sono vai ficando desse tamanho, já viu? Cara, quanto mais velho, menos sono ele tem. Às vezes eu acordo de 4 horas da manhã com raiva, doido para dormir, porque eu adoro dormir. Mas eu estou ficando velho, gente, que eu estou perdendo o sono. Ficando sem sono. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, tá vendo? As coisas começam a ficar pesadas, até levantar o copo dói. Ai, ai. Um gafanhoto é um peso. E o desejo já não se despertar. Haja Viagra, hein? Foi com esse verso que o cara criou. Agora que eu descobri, o cara que criou o Viagra, ele olhou para Eclesiastes capítulo 12, verso 5, diz: vai acontecer isso ao homem, eu já... Não é? Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Salomão diz isso há 3.000 anos, não tem jeito. Nós estamos em processo de decadência exterior. Paulo diz em 1 Coríntios que, embora o homem interior se renove, o exterior decai. Até o DNA da gente foi danificado pelo pecado. Ou seja, o primeiro dano é o dano na natureza, o segundo dano é no nosso corpo, na nossa natureza. O terceiro dano da rebelião é o dano emocional, o desapontamento. Salomão diz em Eclesiastes 1, 14 e 15: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Dá uma decepção, dá um desapontamento, porque eu não consigo mudar meu passado, nem consigo controlar o meu futuro. E nos estressamos porque as coisas não funcionam como nós queremos que elas funcionassem. E a antecipação, a espera das coisas é melhor do que elas mesmas. Sabia disso? Que o processo decadencial nosso é tão profundo que esperar o Natal é melhor do que viver o Natal. Já viu isso? Como um mês antes do Natal é muito melhor do que o dia do Natal. O dia do Natal é até triste, não é? Tem gente que entra em depressão no Natal. Mas antes não. É o que diz Jó 6:20. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Tinha esperança, tinha expectativas. Para quê? Chegou o dia, tão sonhado. Você chega e diz, olha no espelho e diz: foi só isso? Foi só isso?
Eu tenho um casamento marcado para 2 anos, sabia? Eu fico pensando, como é que um casal faz planejamento de 2 anos para casar? Economiza tudo que tem, gasta tudo em 5, 6 horas de festa, para os outros irem lá, beberem, comerem e ainda saírem criticando, falando mal. E o casal vai para a lua de mel, que não é mais de mel nenhum, né? O mel já foi embora há muito tempo. Tem mais mel, é só lua. E eu acho que é minguante a lua. Entendeu? Aí chega lá, é só isso. 2 anos economizando para isso. Dá uma decepção, não dá? Meu Deus, é só isso mesmo. Mas quem está pensando em casar aqui, converse com quem já é casado antes, por favor, viu? Toma um conselho. Não é isso? Ninguém pode satisfazer o outro, gente. Se você espera que seu marido lhe satisfaça, você está cobrando dele mais do que ele pode lhe dar. Se você espera que a sua esposa lhe satisfaça, você está cobrando dela o que só Deus pode dar. É por isso que muitos relacionamentos não dão certo. O excesso de cobrança, de expectativas. Nós não somos deuses perfeitos para satisfazer as pessoas. Se você acha que seu namorado vai lhe satisfazer o resto de sua vida, isso é um pensamento vão, porque ele não vai lhe satisfazer. Aí as pessoas se preparam para um sonho e gastam seus milhares de reais em expectativas, em sonhos, e quando a coisa acaba, diz: é só isso. Eu esperei tanto tempo para comprar esse carro, agora já estou cansado dele. Eu esperei tanto tempo para conquistar essa mulher, esse homem, agora já estou cansado dela. Não é isso? Eu nunca, com todo respeito, evidentemente, eu acho que é porque a TV Master exibe esse programa à meia-noite, eu posso falar essas coisas, né? Mas eu nunca fiz amor com uma mulher que tenha plásticos, né? Essas gosmas modernas chamadas silicones, né? Eu não sei, alguém aqui já fez? Vocês não querem dizer? Mas eu acho, eu não sei, com todo respeito, eu acho que deve ser horrível, deve ter um gosto de chiclete, gente, né? Não sei, eu fico pensando nisso, sabia? Que você está mordendo um plástico, você está mordendo uma gosma. Você não está pegando carne, você está pegando plástico. E às vezes a mulher economiza anos para botar meu silicone. Aí quando tira a roupa, o marido fala: é só isso. Aí não, eu vou botar 300 milímetros. Tira isso aí, miséria, porque nem leite tu pode dar mais. Entendeu? Nem leite tu dá mais. Para que ficar? Já viu, gente? Tem mulher que está assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, está ficando ridículo. Tá ou não está? Ou eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando doido? Antiquado? Está ridículo, gente. Está ridículo. A gente liga a televisão, tá eu botei 150 milímetros, estou pensando em botar mais 150. Isso é conversa, rapaz. Estoura lá. Eu fico com medo de estourar um dia. Às vezes eu estou viajando e sento uma mulher com esses negócios aqui do meu lado e vai estourar, pelo amor de Deus. Porque é do avião, né? Porque tem o negócio da pressão. Eu digo: se estourar aqui. E teve uma época aí que teve uns estourando, né? O Fantástico deu. Mas as mulheres sonham com isso, né? E o homem também tem. Eu soube que Aldo vai botar, né? Não. Não é? Por quê? Para quê? Qual é a expectativa que está por trás disso? Qual é o sonho que está por trás disso? Qual é o bem que isso vai trazer? A não ser uma noite de amor e depois perdeu a graça. São danos
que a rebelião causou. Danos emocionais, nós perdemos a nossa autoestima, perdemos o significado da vida, perdemos o sentido da vida, perdemos o para que existir ou o porquê existir. Não sabemos. E ficamos procurando Deus em todos os cantos. Na droga, no zen budismo, no panteísmo, nas árvores, nos cheiros. Nós perdemos Deus, não sabemos mais onde Ele está. E buscamos-lo em todo canto. Quarto dano foi o dano relacional. Isso causou discórdias. Eclesiastes 4:1, Salomão diz: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Gente, Adão e Eva viviam muito bem até se rebeliarem contra Deus. Quando houve a rebelião, eles começaram a se estranhar. Gênesis 3:7 diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Olha, eles sempre estiveram nus. Mas a percepção mudou, o pecado muda a nossa percepção da vida. Nós começamos a enxergar a vida com outros olhos quando pecamos, transgredimos e cometemos iniquidade. E começamos a ter medo. Gênesis 3:10 diz: e Adão respondeu, quando Deus perguntou: Adão, onde estás? A Bíblia diz que Adão deu a seguinte resposta: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A gente começa a se esconder para dentro de nós mesmos. Nós começamos a esconder o nosso pecado, começamos a esconder a nossa falha, começamos a esconder os nossos medos, começamos a esconder o nosso nome, começamos a esconder a nossa estima, começamos a nos esconder. Criamos folhagens imensas e atrás delas ficamos, para que Deus não nos veja, como se Deus não pudesse ver. E como se nós mesmos não nos víssemos. E caímos naquele sistema de defesa, sempre nos defendendo e cobrando dos outros, nos defendendo e cobrando dos outros, e justificando o nosso erro pelo erro dos outros. Isso é pecado. O pecado trouxe esse dano relacional e emocional dentro de nós. Roubou a nossa saúde espiritual. Hoje nós não sabemos quem somos, não temos identidade. A nossa identidade está no que os outros nos atribuem. Se nos chamam de lindos, nós somos lindos. Se nos chamam de feios, nós nos deprimimos. Precisamos de um carro, de uma roupa, para poder mostrar quem somos. Precisamos aparecer. Precisamos ter o corpo que a sociedade quer, a roupa que os outros querem, para poder termos identidade de tribo. Esse é o grande dano para a humanidade. A humanidade está confusa, está perdida. São muitos livros com respostas e nenhuma resposta. São muitas religiões cheias de respostas e nenhuma resposta. Isso não só trouxe danos emocionais, na natureza, relacionais, mas trouxe danos também financeiros e vocacionais. Para mim, um dos mais terríveis versos da Bíblia é Eclesiastes capítulo 5, verso 13, diz assim: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Olha só, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. O Salomão diz que isso é um mal terrível. Mal terrível. Bem, mal é uma coisa, terrível, gente, é porque ele não tinha nem como dizer de tão ruim que é. Sabe o que é isso? É o cara ter muito dinheiro e ser infeliz. Tem coisa pior do que isso? Você ser um rico infeliz, porque dinheiro devia trazer felicidade, gente. Dinheiro não é tão bom, a gente não vive lutando por ele. Por que esse danado não deixa a gente feliz?
Não é? Você passa 8, 10, 12 horas por dia lutando para ganhar dinheiro, estudando para ganhar dinheiro, aí ganha o danado e fica infeliz. Aí Salomão diz: isso é um mal terrível. Que Salomão teve tudo. Ele foi o único homem que disse a frase: eu nunca neguei aos meus olhos o que eles desejaram. Nem o Bill Gates disse isso, né? Salomão teve tudo. Ele não comprou uma Ferrari, ele tinha 12 Ferraris, uma de cada cor. Entendeu? As cavalariças do rei Salomão. Ainda hoje quem vai a Israel vê lá. Ele não tinha um cavalo, ele tinha um cavalo para cada dia. Os mais belos, onde tivesse, ele mandava comprar. As carruagens blindadas a ouro, com cavalos árabes na frente. Todas as mulheres, ele teve 1000 mulheres. 1000 sogras, que é mais terrível. Acho que é. Não vou falar não, porque depois a minha está assistindo. Desculpa aí, viu? Não é? Entendeu? 1000 mulheres. Quer dizer, o cara era o cara, velho. Ele é o que muita gente que está me assistindo quer ser. Muita gente luta para ser isso. Para ter uma Ferrari para andar por dia e para ter todas as mulheres desse mundo. Porque é aí que nós encontramos sentido para a vida. É aí que nós nos alegramos. Mas sabe o que ele disse? Olha só o que ele diz em Eclesiastes 2, 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei, verso 18, todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que eu realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Agora veja, o homem mais rico, mais bem sucedido da terra disse o seguinte: cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. É você ter chegado lá. Está ouvindo? Você que está na TV aí, ó. Você chegou lá, cara. Tudo que tu sonhou, cara, conseguisse. Tu está no topo da escada, mano. Mas aí você descobre, como ele, que a escada estava na parede errada. E agora? Você deu sua vida toda para subir essa escada. Chegou lá. Quando olhou do outro lado, ué, não era aqui que eu queria chegar. Passei essa minha vida inteira e coloquei a escada na parede errada. Tem muita gente que está subindo na vida, e eu não tenho nada contra subir na vida. É bom subir na vida, mas eu quero que você preste atenção. Será que a escada está na parede certa? Você está subindo para onde? Para quê? Por quê? Imagina você se desesperar, rico e desesperado, bem-sucedido e desesperado. Gente, porque quando o cara é pobre e desesperado, tem uma desculpa. Eu tô deprimido porque eu estou pobre. Tem uma compreensibilidade envolvida, né? Porque dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele traz infelicidade. Não é isso? Então quando você está pobre, você diz: eu tô mal porque eu estou sem dinheiro. E é compreensível isso. Não é bom não ter dinheiro. Mas imagine você ter, e ter muito, e viver desesperado.
tendo que se drogar, tendo vontade de se matar. Ou seja, você tem um descontentamento, uma angústia existencial enorme, um buraco enorme dentro de si. Vocês sabem que os maiores consumidores de cocaína dessa cidade de João Pessoa, eu digo porque lidou com drogas, e tenho as estatísticas nas minhas mãos, feitas pela inteligência da Polícia Federal. Os maiores consumidores de cocaína de João Pessoa são os filhinhos de papais ricos. Meninos que não têm de se preocupar com nada na vida, porque já tem o seu futuro garantido. São eles que consomem cocaína e agora crack, que é droga de pobre, né? Mas tem uma letalidade rápida. O crack, com 5 minutos você está na viagem. Agora você me... Por que o filho de fulano de tal, que é um homem rico, que é um homem bem sucedido, que vai deixar uma fortuna incalculável para ele, só tem alegria cheirando uma cocaína? Por que, meu Deus? E o filho do seu José e de Dona Maria, que moram aqui na comunidade de São José, que não tem um pau para dar num gato, nem uma casa para morar, não cheira nada. Me explique, por favor. Me expliquem. Porque o povo diz que droga é coisa de pobre, né? Mas eu conheço um bocado de pobre que detesta droga. Me explique. Agora virou um clichê, um mito. Não, pobre, droga, droga, pobre. Mentira! Tráfico está lá nas favelas, mas o consumo é baixo. Quem vai consumir lá são os filhinhos de papai. Eles vão pegar lá para consumir, vocês sabem aonde? É isso. Eu cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Não tem sentido. Para que ter dinheiro? Se eu não sou feliz, se esse dinheiro não me traz felicidade, para quê? Gente, isso é um mal terrível, isso é a pior coisa da vida. Deus me livre de que isso me aconteça, de eu me desesperar, antes que eu me desespere pobre. Deus me livre eu ser rico e me desesperar. Porque aí qual é a salvação para mim? Porque quando você é pobre e está desesperado, a salvação que você acha, né, que é possível é o dinheiro. Mas quando você é rico e desesperado, qual é a salvação? Para onde apelar? Ou para o que apelar? Quando você é rico e infeliz. Porque quando você é pobre e infeliz, você apela para o dinheiro, você fica sonhando em ser rico. Eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu sonhei um sonho lindo, que eu estava sendo recebido no castelo de Buckingham, na Inglaterra, pela rainha Elizabeth. E uma das princesas dela ainda piscou o olho para mim. E eu acordei suado na praia do Bessa, entendeu? Mas é assim, quando a gente não tem, a gente tem o direito de sonhar, né? Mas imagine ter, né? Imagine ter isso. Imagine morar no palácio de Buckingham e não ser feliz. Imagine você comprar o carro dos seus sonhos e não gostar dele mais, e não ter prazer em dirigi-lo. Imagine você casar com o homem dos seus sonhos, com a mulher dos seus sonhos, e não ter mais prazer nesse casamento, nesse relacionamento. Imagine isso. Que desespero. Colocou a escada, amigo, na parede errada. Agora tem que descer e mudar de parede. Dá tempo? Não sei. Será que dá tempo?
Então, enquanto você ainda está no meio dela, desce logo, vai. Procura a parede certa. E aí continua subindo. Faz isso enquanto dá tempo. Porque senão vem Eclesiastes 12:3. Surdez, vista embaçada, gafanhoto fica pesado. E sabe quem vai gastar esse dinheiro? Não sei. Salomão diz, eu não sei se quem vai gastar tudo que eu ganhei é um tolo ou um sábio. E isso é meu desespero. E por último, há um dano espiritual e trevas. Há um dano relacional, emocional, existencial, natural, e ao dano espiritual. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Deus não ouve quem se move para longe dele. E quem nos move para longe dele são as nossas maldades, as nossas iniquidades. Nos separam de Deus. Você tem ódio no coração, tem inveja no coração. Tudo isso separa você de Deus. E Deus não ouve oração de invejoso. Deus não ouve oração de maldoso. Deus não ouve oração de preguiçoso. Deus não ouve oração de odioso. Se você não perdoou, Deus não ouve a sua oração. Porque não perdoar não é um pecado, é uma iniquidade. É uma maldade. Você quer infligir o mal a alguém com o seu ódio. E aí você perde o sentido de Deus e começa a buscá-lo nos lugares errados, na filosofia, na literatura, na ciência, no zen budismo, na yoga, no esporte, na droga, sei lá. Eu tenho que achar um sentido para a minha vida, eu tenho que achar um equilíbrio. E sabe como é que termina? Como estão terminando esses que estão por aí em busca de Deus em vários lugares, em busca de sentido para a vida em vários lugares, nessas raves, nessas loucuras da vida, né? Existe uma música em inglês que fala muito bem o que é isso, que é uma música inclusive muito famosa, não sei o título dela, eu só decorei o refrão, porque o refrão me chama muita atenção, que é o grito da nossa juventude. And I still haven't found what I'm looking for. E eu ainda não encontrei o que eu estou buscando. Nem vai encontrar nunca. Nem vai encontrar nunca. Nunca. Até a televisão não sabe. Está vendo esses... Gente... Os personagens de televisão hoje perderam a conexão com a realidade. Aquilo não é mais real. Antigamente os personagens tinham mais, sei lá, tato, mais humanidade, mais realidade. A gente se identificava com eles. Hoje é tudo caricatura. A piriguete não é piriguete como é de verdade no mundo. Você não assiste mais televisão e diz, é mesmo assim. Não é mais assim. Eles perderam a conexão. São personagens desconectados. Porque a minoria virou maioria. E hoje, a palavra de ordem é o direito das minorias. Porque a maioria está perdida. O sujeito diz não hoje, amanhã diz, não entendo mais. O mundo está confuso, as pessoas não sabem mais o que querem. Hoje ele diz não sou, amanhã diz eu sou. Sei lá. Amo, amanhã eu não amo, nunca amei. Peraí, cara, tu é ou não é? Que confusão.
confusão. Pastor, por que o senhor está dizendo isso tudo? Porque, com todo respeito a todos que me ouvem, só há uma solução. Para esses danos que as nossas rebeliões causaram a nós e ao mundo à nossa volta, só há uma solução. João, evangelista, escreveu no capítulo 16, 33, entre aspas, uma palavra de Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A paz não é a ausência de problemas. A paz não é a ausência de guerras. A paz não é a ausência de conflitos. A paz não é a ausência de aflições. A paz é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isto é paz. Se você só vai ter paz quando os seus problemas passarem, eu vou ter que chorar por você para dizer: você nunca vai ter paz, porque seus problemas não vão passar. Porque no mundo tereis aflições, e sempre terão. Que me perdoem os meus colegas neopentecostais que vivem pregando que é possível se livrar de sofrimento, mas a Bíblia e Jesus Cristo dizem que ninguém vai parar de sofrer até morrer. E paz só existe em meio à guerra. E a única paz não é um remédio, não é uma corrida, não é um bem-estar, não é uma virtude, nem uma justiça. Paz é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Quando você anda com Ele, vive com Ele, caminha com Ele, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da sua vida, quando Ele habita no seu coração, quando Ele é a tua luz e o teu guia, mesmo em meio às tempestades, porque elas vêm e virão, você consegue ter paz. Não porque as tempestades param, mas porque Ele é a paz. João 8,12 diz assim, falando Jesus novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem luz. Luz ajuda a discernir, ajuda a compreender, ajuda a interpretar, ajuda a perceber de maneira diferente. Se isso aqui tivesse tudo escuro, eu precisar de uma luz para ler. E quando eu tenho uma luz, eu consigo ler. Quando eu não tenho luz, eu não consigo ler a realidade. Eu não consigo interpretar a realidade. Eu fico confuso. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, peçam que eu ilumine os olhos de vocês, para que vocês interpretem o mundo, interpretem a realidade, leiam a história através dos meus óculos. E aí, quando essa luz invade o nosso peito, a gente começa a descobrir beleza onde a gente só via feiura. A gente começa a ver beleza na simplicidade, num beijo, num abraço, numa carícia, num afago, num sorriso de uma criança, num pôr do sol, num nascer dele. A gente muda. Porque hoje, para as pessoas terem luz, se animarem, são coisas tão complexas que precisam acontecer. São tantas luzes que precisam ficar intermitentemente. Precisa de um som muito alto, de uma droga no interior e de uma luz para ele poder ter sentimentos. Mas quando Jesus nos ilumina, nós começamos a ver o mundo com outros olhos. E aí, a gente não precisa de outra luz.
a não ser aquela que sai daqui. Aí a gente vê beleza onde todo mundo diz que só tem feiura, né? O Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa, português, de saudosa memória, ele tem um dos seus poemas que ele diz uma coisa assim: o Tejo é o rio lá em Lisboa, um grande rio. O Tejo é mais lindo que o rio da minha aldeia. Não, o Tejo não é mais lindo do que o rio da minha aldeia, porque o Tejo não é o rio da minha aldeia. Que é isso, hein? Sabe o que é bonito? O que é nosso, o que é meu, o que eu toco, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que me olha, o que me vê, o que me quer. Isso é lindo. Aquilo que está distante, o Tejo, o grande, o belo, mas é dos outros, é de todo mundo. Mas o rio da minha aldeia não, esse é meu. Só eu vejo beleza nele, ninguém mais. Quando Jesus nos ilumina, a gente não precisa de um Tejo para se vislumbrar, porque as aldeias das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos amores, fazem todos os sentidos da vida. Quando Jesus nos ilumina, as coisas mais feias, mais simples, se tornam as mais belas e mais essenciais da nossa existência. Isso é ter a luz do mundo, é poder olhar para quem você sempre olhou com outros olhos. Olhar para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu filho, para a sua filha, para essas pessoas que você não acha graça nenhuma porque vê todo dia, e olhar e diz: você pode não ser um Tejo, mas é minha aldeia, é minha, é meu. E se é meu, é lindo, mais lindo que o Tejo dos outros. Se é meu, é lindo. Quando a gente vê a vida através dos olhos da luz de Cristo, o que é meu é sempre mais bonito do que os outros têm. Fique em pé comigo na presença de Deus. Quer ter saúde espiritual? Seja grato. Quebre essas idolatrias, essa egolatria, e entenda que sofrer é inevitável, mas você não precisa sofrer por sofrer. Você precisa sofrer com um propósito, e a gente sofre com um propósito quando Jesus habita em nós, porque Ele usa o sofrimento para lapidar a nossa vida. Eu sou um homem que tenho pelo menos 20 anos de sofrimento, porque sou pastor há 20 anos, e cada ano desse foi uma cinzelada que Deus ainda não terminou, talvez esteja até no começo. Mas eu sofro muito, mas quando eu sofro, eu sei que tem um propósito no meu sofrimento. É porque Deus me quer maior e melhor. E eu creio nisso, e eu vivo isso. Eu não faço disso um clichê de autoajuda, eu vivo isso. Porque Ele é a minha paz, e Ele é a minha luz. E quando eu olho para os meus sofrimentos, eu olho não pela luz dos outros, mas pela luz do rio da minha aldeia. Eu sei que se Ele está permitindo que eu sofra, é porque alguma coisa muito boa Ele está preparando para mim.
Gente, isso só pode dizer quem vê a vida através da luz, a luz do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Como é que você vê a vida, hein? É difícil? É pra caramba. É difícil viver pra caramba. Ser feliz? É difícil pra caramba. Mas depende muito dos teus olhos, de como você vê a vida. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca anda em trevas, mas terá a luz da vida. Você já tem essa luz da vida? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você que está aí na TV, você que está na internet, quer fazer o mesmo, por gentileza, é uma honra para mim poder orar por você. Pai, Tu és a luz do mundo, e aqueles que andam contigo não andam em trevas. Antes, as trevas têm um sentido, um propósito. Por isso, Pai, dá-me da Tua luz, dá a luz do mundo. Porque um dia Tu vais voltar, porque o guardanapo ainda está sobre a mesa. O guardanapo está na mesa, Pai. Tu foste, mas Tu vens. Vens todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Tu és a nossa luz, Senhor. Remove agora dos nossos olhos todo impedimento de ver a vida, apesar das dores e dos danos, de vê-la na beleza intrínseca de cada momento. Senhor, nós não queremos o Tejo. Eu só quero viver bem com a minha aldeia e com o rio da minha aldeia. Se você ainda não recebeu essa luz na vida, se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal, se você ainda não teve essa paz que excede o entendimento, porque independe do sofrimento, e nesta noite você quer receber essa luz e essa paz, eu quero orar por você, onde você estiver, aí de cabeça baixa, de olhos fechados, faça uma oração aí no seu coração, onde só Ele pode ouvir. Diga aí, com a voz do coração: Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Nesta noite eu recebo a Tua luz, o Teu perdão, o Teu amor, os Teus braços e o Teu colo. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, porque eu preciso dos Teus braços.
Eu preciso da tua luz, eu preciso do teu aconchego. Eu preciso dos teus rios nas minhas aldeias. Eu preciso de novos olhos para ver beleza onde até agora eu só vi problema. Dá-me a luz, dá-me a tua luz, Senhor, dá-me a tua luz. Se você fez essa oração, eu quero orar por você agora. Me dê a honra de poder orar por você. Onde você estiver, levante bem alto uma de suas mãos. Pode levantar bem alto. Isso. Todos que levantam a mão, vem aqui rapidamente à frente. Se puder ficar de joelhos, melhor ainda. Eu quero orar por você. Todos saiam rapidamente, 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 rapidamente. Venha logo, venha, venha, venha. Tira essa cola do teu sapato. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Para que a luz do Senhor, a luz do Senhor invada o seu coração. A luz e a paz do Senhor. Quem é a próxima pessoa? Pode vir. Há muitas pessoas. Sem certeza que há pessoas que querem essa paz e essa luz hoje. Oh Jesus, Senhor, derrama agora essa paz. Derrama a tua luz. Derrama do teu perdão. Derrama da tua tranquilidade. Derrama do teu amor. Derrama agora, Senhor, do que tu és. Dá paz a esses corações. Ilumina-os. Ilumina-os, Pai. Esses que aqui estão, os que estão na TV, na internet, os que estão me vendo nesse DVD, ilumina-os. Ilumina-os. Tu és a luz do mundo. Que eles passem a ver a vida com os teus olhos. E mesmo nos momentos mais difíceis, eles possam descansar no teu colo, descansar nos teus átrios. Oh, Deus, dá descanso às nossas almas, almas atribuladas, confusas. Traz o descanso da paz. Escreve esses nomes no livro da vida. Perdoa-lhes os pecados. Cancela todo escrito de dívida que há sobre o nome deles. Em nome de Jesus agora. Eu queria que vocês que estão de joelhos não se levantassem agora, mas vocês fossem levantados por outras pessoas. Eu queria que as pessoas da igreja viessem e levantassem elas. Venha, venha, seja missionário nessa hora. Venha, venha. Levante e entregue o cartão para que a pessoa dê o nome e o telefone para a gente entrar em contato. Vamos cantar um louvor, Edclay. Abraça essa pessoa, diga bem-vindo, meu irmão. A luz do Senhor está conosco. Para
de graça, multiplicai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se revela com um beijo apaixonado. O coração dispara, o peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Só as vozes. Vozes, o coro mais bonito da terra. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos dá a sua paz e a sua luz. Antes de despedir, eu quero trazer boas novas para a igreja. Casal da igreja muito querido, o Rômulo e a Tatiana, tiveram um filho hoje pela manhã. A Tatiana teve um filho. Um beijo para eles. Eu fui lá hoje à tarde, visitei. Está muito bem o menino, o casal está super feliz. Graças a Deus. Foi mais um milagre de Deus na vida do ministério dessa igreja. Agora vamos receber a nossa paz, a nossa bênção e fazer dessa semana cheia de luz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém? Amém. 4 abraços. Deus abençoe.